O que é melhor, beijar na boca Eu gosto ou de beber? dinheiro. De dinheiro? É. Eu gosto de dinheiro, eu Ah, então você prefiro. não é, tá vendo? Não é tão assim. Primeiro você leva a sério o trabalho ali, o dinheiro. Sim, o dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Depois, Beber. Por último, homem. Fala cowboys, beleza? Bom, vídeo de exemplo de hoje então, um meme que a moça está fazendo, apenas uma brincadeirinha dela, né? Nem é ela que está falando, ela está apenas ali, né, mexendo a boca enquanto a fala sai. Eu esqueci a palavra para isso, tá? Não é dublar, eu sei, mas eu esqueci a palavra. Deixa aí nos comentários se vocês sabem qual é. Então, em todo caso, a moça tá aí fazendo essa brincadeira, tá? Então, ela tá falando algo que outra pessoa disse, certo? E o que essa pessoa disse, essa outra pessoa, também parece estar em um tom de piada. Porém, essa piada, ela tem um fundo de verdade importante e uma lição para nós, principalmente uma lição, tá? E qual seria essa lição? A lição é a seguinte: eu vou primeiro passar para vocês aqui um contexto para daí sim adicionar o que seria a lição, tá? Imagine o seguinte, imagine um cara comum, um cara sem contato nenhum com os assuntos que nós abordamos aqui, ou mesmo imagine você antigamente, tá? Até mais fácil para você poder se localizar, né? O que aconteceria na maior parte das vezes, né? Pode até ser que você seja um cara muito diferenciado e tal, enfim. Mas o que aconteceria na maior parte das vezes quando um cara comum, um cara normal, sem beleza, sem atrativo, sem nada, né? Ele passasse a ter uma grana muito alta, tá? Então, assim, qual seria o primeiro sentimento de um homem assim que ele obtivesse muita grana? Provavelmente, para a maior parte, eles iriam pensar em coisas e dentro dessas coisas, uma das mais importantes, se não a mais importante, seria acesso a mulheres de altíssimo nível, Stacies, mulheres muito bonitas. Esse seria um dos principais objetivos que automaticamente sairia da cabeça do cara, né? Criar um harém, né? O que quer que seja, mas seria esse contexto. Por quê? O homem ele valoriza demais a presença feminina. Ele dá a elas uma importância tão grande que mesmo se ele não tem tanta grana sobrando, ele acaba entregando esse dinheiro, ele acaba fazendo essa distribuição, né? Essa distribuição de renda, vamos dizer assim. Ele mesmo faz isso de vontade, né? Por quê? Porque ele quer ter esse acesso. Essa é uma das razões do porquê que o mercado é tão desequilibrado para nós. A gente dá valor demais. Ela, no contrário, né? No vídeo aí da brincadeira, o que ela falou? O homem vai lá por último. E é assim mesmo que elas tratam, tá? Mesmo quando a gente brinca, a gente fala, né, do tal do Chad Vader. Por que o Chad Vader tem tanto poder? Primeiro, ele tem muitas opções. Segundo, ele é raro, ele é escasso. Então, por consequência, ela olha, né, para o mercado cheio de opções que não servem para muita coisa, né? Que seriam assim os caras comuns, sem atrativos físicos ou financeiros, e vê um cara, né, que realmente ela sente uma atração. Poxa, ela vai acabar dando um valor maior para aquilo porque aquilo é raro, aquilo é difícil de se encontrar, tá bom? E é por isso que elas acabam, né, cedendo, fazendo coisas aí que a gente brinca, que a gente fala, né, do poder do Chad Vader aí, né? Mas ainda que exista essa figura, a real é que para elas, na maior parte das vezes, até por estarem diante de homens muito mais de baixo valor do que de alto valor para elas, pelo menos, tá? Então a consequência é que sim, é muito mais importante o que ela vai fazer, né? O jantar com as amigas, né? O risotinho lá que ela vai fazer com elas, o que elas vão beber, o que elas vão fazer, a festinha que elas vão montar, o que elas vão visitar, enfim. E principalmente a grana, o dinheiro, a carreira, enfim, né? Então, para muitas, é claro que a gente sabe muito bem da insatisfação feminina, do quanto que elas são eternas insatisfeitas, e que a partir do instante que mesmo que elas consigam esse objetivo que eu acabei de citar como os principais, elas querem tudo, né? Então vai chegar uma hora que na fila, né, das prioridades vai chegar a vez do homem que está lá embaixo. Quando chegar essa vez, talvez ela não vai ter mais acesso para relações sérias com um cara que ela julgue de valor similar ao dela, enfim. Vai continuar o ciclo eterno da insatisfação feminina, que a gente já conhece bem, tá? Agora, se a gente for falar especificamente da lição que nós podemos absorver,
é a lição de justamente fazer o mesmo. Jogar na nossa prioridade elas lá embaixo. A diferença é que a chance de você, homem, né, ao fazer isso, por consequência, colocar você como prioridade na sua vida, suas coisas, os seus gostos, os seus hobbies, o que quer que seja, a chance de você ficar insatisfeito é muito menor. Esse é o lado bonito, o lado bom, eu acho, de ser homem. A gente não tem lá tantas opções, variedades nesse tipo de mercado, né, e tal. O cara quer isso, tanto que quando ele ganha grana, ele faz isso justamente porque ele não tem, né? Agora, apesar disso tudo, a real é que, justamente pela falta, é aí que quando a gente obtém o acesso, talvez não é tão assim incrível e tal. Cara, tem uns caras que vivem disso, vivem pra isso, a gente sabe, né? Mas, de modo geral, é esse instante, né, de que, seja se você tiver esse acesso ou não, né? Quando você cai na real, quando você entende o quanto que você está sendo feito de tonto em dar esse valor todo, é aí sim que você ganha um poder especial, tá? Então, tem algumas realidades, algumas verdades, como eu disse, elas são amargas, elas são difíceis de engolir, né? Essa questão propriamente até da beleza que, né, que o vídeo, né, traz um pouco, né? Alguns vídeos que eu trago aqui, na verdade, né, fazem esse aspecto de que o quanto que o homem comum ele não é atraente a maior parte delas e tal. Então isso é difícil de engolir porque fere o nosso ego. A verdade é essa. Agora, tem coisas, no entanto, que parecem que são amargas a princípio. Nossa, olha só como elas, né, não valorizam a nossa figura e tal. Mas por outro lado, se você absorver do jeito certo, você vai ver o quanto que isso é libertador. Isso é o contrário. Isso é positivo para você. Você enxergar isso e falar, é verdade, pô, por que eu vou dar tanto valor à validação feminina, ao acesso, o que quer que seja? Não tem tanto valor assim, né? Afinal, eu tô lá no último lugar da fila, então qual que é a relevância? O que tem de importante mesmo nisso, né? Então, aprender essa lição que elas trazem, né? Por isso que eu disse que é uma lição delas, nesse caso. Elas fazem esse tipo de tratamento conosco, e é por isso que, em boa parte, não só por isso, né? Mas é por isso também que o mercado é delas, tá? Quem, dentro de uma negociação, valoriza menos, né, tem menos interesse em vender, enfim, tem menos interesse, é a pessoa que tem mais poder de barganha. É ela que, no fim, né, vai decidir os rumos das coisas. E é por isso que, se você também não tiver tanto interesse, pode até ser que, dentro desse mercado, você acabe sendo um produto lá não tão interessante. Mas, do outro lado da história, você pode criar para você o seu próprio mercado, sem a preocupação, sem mesmo a presença do feminino, entende? Tá? Então, é aí que tá. Compreender isso é muito importante, porque isso te dá possibilidades, como eu falei. Possibilidades 1000. A decisão é sua do que você vai fazer com essa possibilidade. Mas o fato é que ela tá na sua mão, a realidade é essa. Se você enxergar, aprender essa lição, cara, você vai muito bem na vida. A verdade é essa. Tá bom? Então é isso, cowboys. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam compreender esse aspecto, também seria legal, tá bom? E tamo junto, um forte abraço a todos.